Então, vamos continuar analisando esses casos hipotéticos e são diversas situações que os alunos nos propuseram. Vamos separá-las e tentar responder nessa nossa conversa, nessa nossa aula. Bom, a primeira questão muito interessante, vamos imaginar um empregado que utilize um veículo, é um empregado vendedor, que utiliza um veículo da empresa e ele vende produtos que precisam ser resfriados, como, por exemplo, sorvete. Então, o empregado cumpre a jornada dele, semanal, mas a questão que eu trago, que é extremamente relevante e interessante, é que nós vamos analisar alguns documentos também na sequência. É que esse empregado, ao final da jornada, ele permanece com o veículo, ele permanece com o caminhão, leva até a sua casa. E nos finais de semana, esse empregado permanece também com um caminhão de sorvete na sua casa. Reparem, precisa necessariamente de refrigeração. Logo, o empregado não consegue se desconectar. Nós comentamos sobre o direito à desconexão, ou seja, o empregado, via de regra, ele deve poder trabalhar determinado número de horas dentro do dia, chamado jornada de trabalho, e poder gozar do seu intervalo interjornadas, de um dia para o outro. Via de regra, 11 horas. Pois bem, esse empregado que precisa manter a refrigeração do sorvete, ele não tem esse descanso, ele não tem essa paz de espírito, porque requer uma série de cuidados e atenção se o equipamento está funcionando, se a temperatura modificou. Afinal de contas, ele acabou restando de maneira ilegal, um abuso de poder, abuso de direito, portanto, ilícito e indenizável, passível de indenização. A depender do caso concreto, mas o caso que eu estou montando aqui é de um empregado que passa anos submetido a essa situação de ter que preservar, cuidar, controlar, averiguar essa mercadoria, propriedade da empresa, inclusive nos finais de semana. Final de semana, esse empregado não pode, por exemplo, fazer uma viagem e deixar simplesmente esse caminhão de sorvete, nesse exemplo, porque requer a conferência de inúmeros detalhes, desde a eletricidade, a temperatura, enfim. O risco, a responsabilidade é acentuada, a que recai sobre esse empregado. Por quê? Se a mercadoria perecer, ele pode, infelizmente, de maneira absolutamente ilegal, sofrer alguma consequência, alguma represália, quizá um desconto ou uma dispensa. Claro que tudo pode ser discutido e deve, porque seria absolutamente ilegal. Se trata de transferir os riscos do empreendimento para o empregado. É o princípio da alteridade, que tanto falamos aqui. Quem corre os riscos do empreendimento, os riscos do negócio, é o empregador, a empresa. Ele corre toda a alha, toda a sorte do negócio pertence ao empregador. Portanto, se uma empresa fatura muito mais do que o esperado, o lucro permanece sendo dela, enquanto que o salário dos empregados, via de regra, é o mesmo. Da mesma forma, o prejuízo, quando uma empresa sofre algum revés, é suportado pela empresa. Afinal de contas, empreender é uma atividade que precisa ser exercida com muita responsabilidade, observando diversas normas trabalhistas. Bom,
Nesse caso, reparem, o empregado não pode se distanciar do local em que está esse caminhão de sorvetes que precisa da sua vigilância, do seu cuidado e atenção. Reparem a figura extremamente semelhante do sobreaviso, ou talvez até prontidão. Para os fins a que se destina essa nossa conversa, esses institutos que foram criados há muito tempo para o trabalhador ferroviário são hipóteses em que o empregado recebe remuneração menor do que a hora de trabalho, como tempo à disposição. Então, é menos do que a hora trabalhada, porém é 2/3, 1/3, a depender da situação que se possa aplicar. E a analogia é perfeita, porque a norma, quando criada, foi num tempo em que não existia telefone celular, né? Lembrando que a CLT é de 43 e regulou a profissão do ferroviário, e isso acabou sendo aplicado, essa norma, para muitas outras profissões com o passar dos anos. A tecnologia era infinitamente menos ousada, eu diria, como hoje, e um telefone fixo era algo caro. Então, um exemplo clássico da doutrina: o ferroviário, as pessoas em geral, não tinham telefones fixos em casa, era algo semelhante a ter um carro, muito caro. E existia um bar, a chamada venda, na esquina, que recebia o telefone. Então, no local de trabalho, a estrada de ferro, por exemplo, telefonava para o ponto indicado pelo empregado, o bar, a venda, e o garoto de recados corria para avisar o empregado que era necessário a presença dele, sobreaviso. E a prontidão é quando o empregado fica ao lado do posto de trabalho, ou seja, existem colegas trabalhando na estrada de ferro, e esse empregado que está em prontidão, ele não está ativado ao trabalho, ele está descansando, mas ao lado da estrada de ferro. Portanto, a liberdade dessa pessoa é cerceada, sofre limitações. Ele tem tanto a liberdade espacial, quanto a de exercer inúmeras outras atividades de lazer, inclusive. Eu posso citar como exemplo também exemplos clássicos da doutrina. Esse empregado não pode ingerir bebida alcoólica, porque ele pode ser chamado a qualquer momento para o trabalho. Ele não pode viajar, visitar parentes, enfim, porque ele pode ser chamado. No caso do caminhão de sorvetes, que fica na casa do empregado, essa lógica vai a um nível muito mais grave. E isso pode ser sopesado com o princípio da responsabilidade civil, restitúcio íntegro, para que esse empregado seja indenizado, tanto do ponto de vista material, quanto por dano extrapatrimonial, a liberdade cerceada, o direito à desconexão, já que ele precisa, sobre ele recai o pesado ônus, a responsabilidade de manter essa mercadoria. Então, essa é uma situação que eu gostaria de analisar. Identificamos aqui várias figuras: o pagamento da hora de todo esse período, todo final de semana, toda a noite. Talvez aqui não a hora integral. Se quisesse pensar numa interpretação mais flexibilizadora ou até desregulamentadora, pensar exatamente como sobreaviso ou prontidão. E
também perfeitamente se vislumbra a violação de direitos, de personalidade, de dignidade do trabalhador, sobretudo nos direitos sociais, quando se fala em lazer, sadia qualidade de vida, convivência familiar, todos os dispositivos constitucionais. Então, é uma situação bastante grave, que é tanto maior quanto maior é o tempo que o empregado, os anos de trabalho nessa situação, bem como a intensidade, a dificuldade, a complexidade que ele tem na manutenção desse caminhão, por exemplo. Podemos acrescentar ainda mais uma situação, como eu havia comentado, a insalubridade, questões de meio ambiente laboral, porque vamos pensar que esse caminhão que refrigera, ele faz barulho, ele tem um motor que promove a refrigeração. Ora, o empregado pode estar sujeito ao ruído durante o tempo em que ele trabalha dirigindo o caminhão. Isso é muito comum e esse ruído tende a ser muito próximo do local em que o motorista está, portanto, ele está sujeito, é passível de receber o adicional de insalubridade. E esse caminhão é levado para casa, nesse mesmo exemplo, e passa a noite silenciosa, e o final de semana, um domingo silencioso, esse caminhão está na garagem do empregado, fazendo um barulho que acaba sendo ainda muito mais percebido. É um agravante que deve ser considerado no quantum, no valor, quando se parametriza, quando se define os valores a serem pleiteados como indenização. Todas essas características, esses elementos que causam prejuízo ao trabalhador, em diversos aspectos, devem ser levados em consideração. Então, essa é uma questão bastante curiosa que eu gostaria de analisar.